Como mostrei no vídeo anterior, a primeira paragem do segundo dia foi em Ronda, onde depois de observarmos a ponte de baixo para cima, fomos até ao seu cimo e aí pudemos ver o imenso vale que se estende entre as serras que o circundam. Esta ponte tem uma altura de quase 100 metros e está localizada numa extremidade do desfiladeiro El Tajo. As imagens podem não mostrar, mas esta ponte é uma obra arquitetónica que impõe respeito e admiração por quem a observa. Por termos hora marcada para ir visitar o Caminito del Rei, esta visita à Ronda não nos permitiu percorrer as suas ruas para observar os seus pormenores arquitetónicos. Ronda é um local a que voltarei com mais tempo para visitar e nessa altura poder ver a Ponte Velha, as muralhas de Ronda, os banhos árabes e quem sabe o Palácio de Mondragón. Depois fomos visitar a Vila Setenil de Las Bodegas, que é considerada por muitas pessoas como uma das vilas mais bonitas do mundo e que é um dos povos brancos da Serra de Cádiz, muito famoso pelas suas casas construídas debaixo de grandes pedras. Ao chegarmos a esta vila, fomos então visitar a Rua Cuevas del Sol e a Rua Cuevas de la Sombra, que são as principais atrações turísticas deste local. A Rua Cuevas del Sol tem uma fila de casas transformadas em lojas e cafés, cobertas por uma grande rocha e que está exposta ao sol. A Rua Cuevas de la Sombra, ao contrário da outra rua, está sempre com sombra e tem duas filas de casas cobertas por uma grande rocha que está suspensa em cima destas. Estas casas chamam-se abrigos sob rochas e são feitas com uma fachada que une o chão ao teto da rocha sem escavar a rocha. Mais uma vez neste local, tivemos a certeza que ver as fotos nas redes sociais não faz justiça à beleza destas construções. Por isso, o melhor é ir ao local e vivenciar esta experiência. Durante a viagem, sempre que um piloto vem em sentido contrário, eu costumo saudá-lo fazendo um V como sinal de respeito e amizade para com ele. Pouco passava das 14 horas locais quando chegámos a El Quiosco, o local que no dia anterior havíamos visitado de modo a saber onde estacionar as motos em segurança e sem pagar. Depois de estacionar as motos, fomos comer no El Quiosco e descansar um pouco antes de fazer o percurso do Caminito del Rei. Para chegar ao local onde começa a visita, é preciso atravessar um túnel escavado na rocha com cerca de 210 metros de comprimento e depois caminhar cerca de 2 km. Ao chegarmos ao outro lado, o cenário muda radicalmente, como se tivéssemos feito uma viagem para um outro lugar muito distante. Quando chegámos ao local onde a visita do Caminito del Rei começa, foi-nos entregue um capacete de segurança para nos proteger das pedras que por vezes caem das encostas dos desfiladeiros. A visita começa em direção ao desfiladeiro de Gaitanerro, local onde existe uma central hidroelétrica que foi inaugurada pelo rei de Espanha em 1921 e que para isso o rei teve de percorrer o caminho até onde a central se encontra e desde então o trajeto começou a ser conhecido como Caminito del Rei. Este percurso de quase 8 km de extensão chegou a ser considerado como um dos mais perigosos do mundo. E apesar de hoje o caminho estar totalmente reabilitado e mais seguro, não mudou as vistas inesquecíveis aqui presenciadas e a experiência única de caminhar sobre os passadiços construídos em desfiladeiros a mais de 100 metros de altura. Depois de alcançar os passadiços construídos por cima dos antigos, atravessámos dois vales muito estreitos e profundos, com paredes quase verticais, e onde, passo a passo, a paisagem foi mudando ao nos aproximarmos do Vale El Roi.
sair deste desfiladeiro, é possível ainda ver a ponte que era usada para descarregar material que chegava pelo comboio e que o rei utilizou para ele chegar ao comboio, pois desistiu de percorrer todo o percurso. Sim, é verdade, ele desistiu. Muitos dizem que teve medo de fazer o desfiladeiro seguinte. Vai-se lá saber porquê. No vale que existe entre os dois desfiladeiros, há um pequeno bosque onde podemos ver javalis e a cabra montês, e onde nos céus é possível avistar o abutre do Egito e a águia real. Estes vales são criados pela erosão das águas do rio Guadalhorce, que ao passar vai escavando a rocha. Dessa erosão surgiu a garganta escavada no desfiladeiro que atravessamos e a garganta do desfiladeiro de Los Gaitanes, que se avista à frente e onde as suas paredes alcançam uma altura de 700 metros, desde a base até ao cimo. Para chegar ao segundo desfiladeiro, que dizem ser a parte mais interessante do Caminito del Rei, tivemos de atravessar o vale com cerca de 2 km de comprimento e sempre em caminhos de terra, e durante a travessia, vejam se conseguem descobrir o que vimos. Pouco a pouco, fomos nos aproximando do desfiladeiro de Los Gaitanes, deixando para trás o Vale El Roio e o desfiladeiro de Gaitanerro. Ao entrarmos no desfiladeiro que termina esta visita, não tenho palavras que consigam descrever o que senti. Por isso, vou simplesmente ficar calado e deixar que vocês, ao ver as imagens, possam sentir um pouco a experiência vivida por mim e por quem teve a felicidade de a vivenciar. Lindo, simplesmente lindo. Uma verdadeira experiência onde o nosso medo de alturas tem de ser vencido para chegar ao fim. Quase a terminar a visita, a minha felicidade era tanta que se eu pudesse voltava já a repetir esta experiência. Depois de entregar os capacetes, fomos apanhar o autocarro
que nos levaria ao local onde tínhamos deixado as nossas motos. De regresso ao hotel, voltámos pelo caminho que no dia anterior havíamos feito, onde circulam autocarros e, pelos vistos, pessoas que pensam estar a conduzir autocarros. You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there, glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Ao avistar o fim do caminho de Del Rey, a felicidade era tanta que não resistia em parar mais uma vez para o observar e recordar os bons momentos que nele vivenciei. Depois, fomos então para o hotel, onde jantámos mais uma vez e onde dormimos mais uma noite tranquila. O terceiro dia de viagem, dia de regresso a casa, começou bem cedo, pois neste dia queríamos vir almoçar já em Portugal, mas antes queríamos parar em Aracena para visitar a gruta. De modo a fazermos menos quilómetros de curvas, fomos em direção à cidade de Antequera, que ficava a uns 35 km do hotel e onde podíamos apanhar a autoestrada que nos levaria até Sevilha. Pelo caminho, parámos para comer um pequeno almoço e para abastecer as nossas motos e depois continuámos a viagem de regresso a Portugal. Na autoestrada, vi um caminhão de transporte de mercadoria com um sistema inovador e muito económico de manter a mercadoria de transporte bem fresca. Não acham? Depois de atravessarmos Sevilha, deixámos a autoestrada e entrámos na estrada que nos levaria até Aracena e onde começámos a ver placas a dizer Portugal. E claro, quem vai à Espanha tem de avistar sempre o famoso touro, ou não fosse Espanha um país de touradas. Quando chegámos a Aracena, fomos visitar a Gruta de Las Maravilhas. Everybody's chasing fast, they wanna be that someone on the screen at last. They ain't looking inside for their needs in life. They wanna be like by everybody in sight. But trust me, being free ain't spotlights. No, it's long nights and it's long fights with yourself all the time to get your mind right. But if you put in the work, you can... Após esta visita, continuámos a viagem. E não sei porquê, quando dei por mim estava em Portugal e nem dei por isso. Em território nacional, o meu irmão passou para a frente, até porque era ele que sabia o caminho para Pias, uma vila do Alentejo, onde há um restaurante onde se come muito bem. Depois de almoçar, fomos então para as nossas casas e pelo caminho passámos pela barragem do Alqueva, que pelos vistos ainda tinha bastante água. Para finalizar o vídeo, quero só dizer que a viagem de 3 dias foi sempre em muito boa companhia, com muita diversão e que me proporcionou a possibilidade de conhecer lugares que desconhecia e vivenciar experiências que para sempre irei recordar. Para
quem estiver interessado, aqui está o que gastei na viagem de 3 dias. Agora é ir trabalhar e poupar para no futuro fazer uma nova viagem à descoberta do desconhecido.